Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento, em Santa Catarina na Veia, um canal dedicado a falar sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, embora, não obstante, eu esteja falando isso do Paraná, na casa do meu amigo Jorge, economista, da Garagem 63, ele que a gente nasceu no mesmo ano, né, Jorge? Exatamente. Então, o Jorge Amaro Bastos Alves é economista e nós vamos falar hoje sobre o tema os impactos possíveis da exportação de Santa Catarina e também do Brasilzão, considerando a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Antes disso, eu quero que o Jorge se apresente. Seja bem-vindo ao canal SC Think Tank, embora seja um pouco curioso dizer isso, porque eu estou na tua propriedade, né, Jorge? Vamos lá. Sim, obrigado, Walter, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar com você e eu acompanho teu canal, teu projeto. Eventualmente também a gente trabalha junto em algumas pesquisas, né? Temos um projeto aí da gente sempre estar trabalhando em cima de Santa Catarina, desenvolvimento, economia, política, enfim, sociologia e por aí vai. Bem, aqui pode-se dizer que é um pedacinho de Santa Catarina também. Pois é, tu me falou hoje, para minha surpresa, eu achei que tu tinha parentes, eu sei que tu tens, teu pai nasceu em Santa Catarina, e eu achei que tu tinha nascido aqui em Curitiba, mas tu nasceu em Florianópolis, foi isso? Não. Isso, eu nasci em Florianópolis, a família do meu pai é toda de Brusque, né? E Vale do Itajaí, sim, pertinho da tua região. Você nasceu em Blumenau. Blumenau. Então eu tenho a família da minha mãe, ela vem já do Paraná. Então, a família da minha mãe é do interior do Paraná, cidade de Santo Antônio da Platina, divisa lá com o São Paulo, né? Uhum. E por isso também Santa Catarina, eu me formei na UFSC, né? Uhum. Estudei lá. Então eu sempre estive, e trabalho em Santa Catarina também, numa universidade de Santa Catarina. Então a gente tem uma ligação muito estreita com Santa Catarina, apesar de morar na região metropolitana de Curitiba. Então, Jorge, a gente começa, antes de mais nada, vou lembrar, como sempre, aos espectadores qualificados do SC Think Tank, curte, te inscreve, compartilha, porque tem gente que, inclusive, vê os vídeos, faz comentários, mas é tipo maçaneta de chevette, que nem eu, Jorge, que não se inscreveu ainda. Então é o seguinte, nós estamos aqui na garagem 63 do Jorge. Inclusive 63 faz referência à alusão ao ano de nascimento, nascemos no mesmo ano, estamos ali, eu acho que do mês de março, não sei se tu é de março. Março, eu também sou de março, então estamos juntos aí. Mesma geração, uma visão de mundo bastante parecida, influenciada pelas circunstâncias históricas, né? Isso é muito bacana porque a gente entra em sintonia facilmente. E hoje é o piloto, é o primeiro podcast que o SC Think Tank está fazendo. Esse primeiro podcast é um piloto na garagem 63 do Jorge, aqui em Curitiba, mais especificamente em Piraquara. E o Jorge, como ele é um economista e alguém interessado e que trabalha com a perspectiva das informações sobre exportação, Brasil e também sobre Santa Catarina, que é um estado que está no coração dele, além dele trabalhar lá, a gente vai falar sobre o impacto possível ou os impactos possíveis da exportação de Santa Catarina, mas também do Brasil, do Brasilzão, podemos falar do Paraná, mas especificamente a minha pergunta geral, embora geral, é uma pergunta inicial, quais os possíveis impactos que o Jorge consegue, de alguma maneira, vislumbrar os impactos da exportação do estado de Santa Catarina, considerando a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos? Bem, é uma pergunta importante, sem dúvida, uma pergunta que muita gente hoje está trabalhando em cima disso, chamado Trump Trade, né? Que realmente vai virar chave, né? A política americana e a economia americana, ela vem esses 4 anos agora de Biden, né? E o Trump ele já demonstrou, né? Ele já declarou que ele vai
America First, né? Ou seja, primeiro os Estados Unidos. Certo, por isso a importância da pergunta, porque se Isso. American First, isso significa uma mexida lá na economia interna e uma priorização, inclusive de produtores internos, né? Ele vai priorizar, ele vai incentivar a produção de alguns bens dentro do território americano. Isso aí, por exemplo, podemos citar inclusive energia, né? Energia, o Trump ele tem uma visão mais voltada no sentido que o petróleo é um combustível importante, e é de fato importante. Não se vive sem petróleo, embora as renováveis tenham atingido e elas vêm crescendo a fatia de mercado hoje já na geração de elétrica, né? Uhum. No Brasil a gente vê isso, né? A eólica e a solar ocupando aí, despontando já. Mas o fato é o seguinte, que são energias ainda que nós chamamos que elas são intermitentes, né? Não são energias que você pode confiar, principalmente o parque industrial precisa de energia mais confiável. No Brasil a gente não tem esse problema, temos as hidrelétricas, né? Como fonte principal. Porém, o que eu penso assim, eu só entrei nesse assunto porque no meu ponto de vista, dos mercados que vão, né, despontar seria a questão de petróleo e gás, tá? Uhum. Bem, aliás, isso também é um fato que não deixa de ser importante para o país, que a gente também está discutindo isso aqui, da exploração de petróleo na margem equatorial, né, para sair a licença ambiental. Tá, depois eu quero te fazer uma pergunta em relação a essa possibilidade de exploração na margem equatorial. Bem, então eu estava comentando aqui sobre a questão do setor de energia, né? Trump vai enfatizar essa questão, produção de petróleo. Tem também a questão que Santa Catarina exporta aí 1,6 bilhão, exportou em 2023 1,6 bilhão. Me diz então, Jorge, se é que tu tem esse número, essa informação, 1,6 bilhão de dólares. Isso foi em 2023. 2023. Que foi um ano em que a exportação teve uma retomada, se não me engano, em Santa Catarina, porque em 2002 ainda tinha os efeitos da pandemia, tinha enfraquecido um pouco, Sim. Voltou a subir. Acho que 2024 vai ser um bom ano também para Santa Catarina em termos de exportação, né? Agora, é o seguinte, a minha pergunta uma das duas. Tu falou de petróleo e gás, mas isso não tem a ver com exportação de Santa Catarina, tem? Não. Tá. Santa Catarina exporta basicamente para os Estados Unidos madeira. Então tá, antes que tu continues, eu quero te perguntar o seguinte, 1 bilhão e 600 milhões de dólares é a exportação. O PIB de Santa Catarina, em 2022, deve ter alcançado seus 460 bilhões, posso estar errando um pouco, mas não muito, digamos ali, 450 bilhões de dólares, mais ou menos perto de 5% do PIB brasileiro. 450 bilhões de... Agora, eu te pergunto, são reais? Porque a medição do PIB é em reais, né? No nosso, sim, a gente pede em reais, né? Então, isso vai dar mais ou menos uns 100 bilhões, menos de 100 bilhões de dólares. Estou arredondando aqui. 1,5 bilhão significa que Santa Catarina está exportando daquilo tudo que produz. O PIB está exportando 1,5%, é isso? 1,6 bilhão de dólares foram exportados em 2023, né? Exportamos manufaturados, né? Sim, de valor agregado, né? Não estão exportando soja, simplesmente. Não, a gente está exportando produtos de madeira, derivados de madeira. Os Estados Unidos demanda muita madeira e produtos já com valor agregado, porque constrói muito, né? Você consegue subir muita base de madeira lá, né? Usam mais madeira do que aqui, né? Não sei te dizer, mas me parece que sim, né? Porque a gente usa muito tijolo ainda, a gente tem uma... É bem diferente o meio a forma que se constrói. Creio que se usa muito mais madeira lá, proporcionalmente falando. E a questão também de automóveis, né? Tem a fábrica da BMW ali em Araquari. Bem lembrado. Isso. Tem também partes de automóveis e equipamentos elétricos. Tá bom. Então, partes de automóvel, aí a gente pode considerar também que Joinville tem uma indústria de peças para a GM. Isso. Okay. Provavelmente isso tudo vem do setor metal mecânico, que é Joinville, Jaraguá, né? Certo. Que são os nossos polos industriais, né? Nesse setor. Metal né? mecânico. Metal mecânico, exatamente. Então, o que eu penso, se o Trump proteger, a gente chama de implantar barreiras, pode ser tarifárias, né? Ou não tarifárias, mas não importa.
qualquer forma, a gente chama isso de protecionismo, né? Uhum. Então, se o Trump protege a indústria americana, significa que ele pode elevar alíquotas, né? E com isso dificultar a entrada de produtos importados lá, tá? Bem, isso tem um preço, né? Na economia tudo tem um preço, tudo tem um efeito colateral, que a gente chama, né? São diversas variáveis macroeconômicas que as economias têm que estar monitorando e, de certa forma, alinhando, né? A gente costuma dizer que eu usava até uma metáfora até hoje, quando eu leciono a disciplina, né? Eu leciono também economia em nível de estricto senso hoje, é que você tem uma série de variáveis macroeconômicas. Estou falando de taxa de câmbio, a taxa de juros, estou falando de crescimento econômico, estou falando de taxa de desemprego, né? Tudo isso aí a gente chama de variáveis macro. Uhum. Né? Então, quando a equipe econômica dos países, o que tem que fazer? Elas têm os objetivos macroeconômicos, né? Por exemplo, crescimento econômico, reduzir taxa de desemprego, distribuir melhor a renda, são objetivos macroeconômicos. Então, para que isso aconteça, você tem que manter essas variáveis, é como se um malabarista estivesse jogando os malabares, ele tem que manter todos no ar ao mesmo tempo. Tá, então, Jorge, deixa eu te perguntar. Nessa perspectiva de um protecionismo estadunidense, a gente exporta principalmente derivados de madeira, né, beneficiados, né, para obras de construção civil, e tal, porta, janela, móveis, entre outros artefatos de madeira. A gente exporta máquinas elétricas, peças para carros. A gente também exporta têxteis. A gente exporta, Santa Catarina exporta inclusive TI, softwares, em alguns setores da economia. Esse tipo de exportação de Santa Catarina para os Estados Unidos pode ser prejudicado também? Pode, embora eu imagino que não vai acontecer isso no curto prazo, ou seja, já, né? Porque existe também o que a gente chama de eficiência econômica, né? Então, às vezes, você tem indústrias lá, Certo, né, certo. que produzem equipamentos, produtos semelhantes ao nosso, porém o custo nosso seja melhor, né? Então, desculpa, só para a gente ter uma noção, por exemplo, Santa Catarina, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Santa Catarina tem no seu solo fósforo e mais um componente aí que é importante para os insumos. Uhum. No entanto, a gente importa isso lá da Rússia e da Bielorrússia, que aí isso diz respeito à eficiência. O Brasil importa fósforo e um segundo elemento, o nitrogênio também, quanto a gente em Santa Catarina, só por exemplo, Santa Catarina tem fósforo, mas por questões ambientais e outras, mas principalmente por uma questão de mercado mesmo, de custo e benefício, fica mais barato porque a gente historicamente não fez os investimentos necessários em pesquisa e tecnologia para desenvolver a extração. Tem problema de transporte também, né? Não é o caso de Santa Catarina, mas boa parte desses ingredientes estão em locais afastados no Brasil, né? Então fica mais fácil importar. Por isso que eu estou perguntando aqui, né? Então, como nós estamos falando de alguns produtos de Santa Catarina, a intenção é saber qual o impacto que isso pode trazer aí, né? Sim, sem dúvida, porque você está falando aí que a gente chama de eficiência econômica, tá? E se a gente entrar já na teoria econômica, explica, né? Você pega, por exemplo, um economista chamado Davi Ricardo, lá, né, nos anos de 1870, lá, ele desenvolveu a teoria dele, entre outras teorias, chamada teoria das vantagens comparativas. Sim. Ou seja, então o Ricardo mostrou que embora o país possa produzir a mesma coisa que o outro país produz, é vantajoso importar do que produzir. Claro, por isso, como tu falasse antes, o impacto não é necessariamente nem imediato, pode nem ser tão grande também. Pode nem ser significativo. Pode não ser. Porque os Estados Unidos também dependem... Também a teoria das vantagens comparativas, ela vale para o mundo inteiro. Não vai pagar o dobro uma janela ou uma peça de carro lá se aqui custa metade, né? Se aqui nós podemos produzir melhor, com mais eficiência, e exportar para os Estados Unidos, né? Ou seja, isso aí é a globalização. Thomas Friedman, o escritor, no livro chamado Mundo é Plano,
ele mostrou isso aí. A questão é que a globalização veio, começou lá a ganhar muita força na década de 70, com o advento da tecnologia da informática, né? E que o mundo ficou plano. Né? O mundo ficou plano, ou seja... Não terra plana, né? Não terra plana, né? O mundo ficou plano. Brincadeirinha né? No sentido de que realmente como se fosse uma grande aldeia global. Né? Então, e até me esqueci agora. Quem cunhou... Quem podemos cunhou... tomar. Não. Estou falando que quem cunhou esse termo aldeia global, não estou me lembrando o nome do autor agora, né? Não é economista, né? Enfim. Mas aí os espectadores aí do programa aí já podem olhar no Google aí, esse termo aldeia global. Então, o Thomas Friedman, quando cunhou o mundo plano, é isso aí. E aí você pega Davi Ricardo mostrando e teorizando e comprovando que mais vale a pena importar, mesmo produzindo, se você não tem a eficiência que o outro país tem. Né? Essa é a vantagem. Por isso, por exemplo, que nós importamos, né, no Brasil, nós importamos trigo da Argentina. Né? Embora também produzamos o trigo. Né? Porém, convém importar da Argentina. A Argentina é muito melhor, tem mais tecnologia do que nós nesse produto. Sim. E nós usamos a nossa área agricultura para produzir soja, porque nós somos muito melhor de soja do que o argentino. Claro. Então, e aí há uma troca. Perfeito. Isso significa vantagem comparativa. Né? Exatamente. A outra é vantagem competitiva. Vantagem competitiva já entra, além da vantagem comparativa, aí nós estamos falando já, né, do que as empresas produzem melhor do que outras. Aí você tem, por exemplo, entre as vantagens competitivas, a gente pode falar de localização industrial, a gente pode falar de o fator de tributos, né, que entra chamado custo Brasil, a questão da produtividade do trabalhador. Claro, aí tem a ver com mão de obra qualificada, tem a ver com capital humano, onde Santa Catarina também. Muito bom, inclusive no ranking do CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que é uma think tank de São Paulo. Isso. Tem um ranking em 10 pilares, o pilar capital humano, Santa Catarina está em primeiro lugar. Somos bons nisso, né? Temos também o que sempre você menciona, a questão do nosso capital social também é alto, né? Perfeitamente. Em Santa Catarina. Então, as vantagens competitivas entram nessa seara, entendeu? Isso, inclusive, Jorge, desculpa, mas isso, inclusive, atrai empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, na tecnologia da informação, por exemplo, que Santa Catarina hoje é um dos principais polos da América Latina em tecnologia da informação. Florianópolis é uma das cidades mais requisitadas, mais demandadas em tecnologia da informação, está competindo aí com São Paulo, e inclusive tem outras cidades, né? Blumenau, Joinville, Criciúma, Chapecó, até Concórdia, inclusive. Então, eventualmente, uma empresa dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa, vê vantagens competitivas em se instalando em Santa Catarina, por exemplo. Exatamente. Santa Catarina atrai, né? Atrai empresas. E também, hoje, Santa Catarina também é um polo receptor de pessoas, né? Tem muita gente... Exatamente. Muito bem lembrado. É um polo receptor de pessoas. Então, porque não é só reter. Não. A gente tem capital humano, que é fruto, em grande medida, do nosso capital social. A gente forma capital humano, consegue reter, porque a nossa economia é dinâmica, e a gente, mais do que retém o nosso capital humano, a gente atrai capital humano de fora. Acontece em Santa Catarina o que acontece em maior escala com os Estados Unidos. Eles atraem talentos humanos para lá, e nós atraímos também aqui para o nosso estado. Né? Então, essa questão do talento humano, embora, né, a gente tem que pontuar uma questão que eu acho relevante. Tá? Santa Catarina, ela, por ser parte integrante da federação, né, a gente não tem tanta autonomia para gerir a nossa economia. E isso pode impactar as exportações? Pode impactar. Pelo fato de os estados brasileiros não terem autonomia. Isso, porque o que acontece? Toda política, por exemplo, que os Estados Unidos possa vir implantar, ele pega o país como um todo, né? Então, por exemplo, nossa política econômica, a política fiscal, isso aí tudo é em nível de união. Né? Então, o que eu penso que isso não é bom, né? Se nosso federalismo fosse
mais descentralizado, nós teríamos condições, como Estado da Federação, de produzirmos, de gerirmos a nossa economia, por exemplo, baixar as a alíquota. contas, baixar a alíquota. Teríamos, porque hoje o que acontece? Hoje os Estados eles são muito dependentes da União, né? Isso é uma espécie de sonho de empresários num estado como Santa Catarina, não é? Com certeza, porque vamos pegar os Estados Unidos aí, que é um país que eu conheço um pouco melhor, que eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Você fez um pós-doc lá, né? Eu fiz um doutorado sanduíche. Você fez um sanduíche. Parte do doutorado eu cursei lá em economia. E não, foi na área da economia, porém ambiental. Na Universidade do Texas. Na Universidade da Texas A&M University, né? Eu fui, meu doutorado foi na Univale, eu fiz parte do doutorado, eu estudei essa questão do petróleo e gás, lá, dos royalties. Basicamente, a renda dos royalties, como ela é aplicada aqui na área, na região produtora, que pega os 3 estados ali do Sudeste, né? Tá, só para... Sem querer cortar o teu raciocínio, mas se eu lembrar, eu quero te perguntar depois sobre o imbróglio entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, porque Santa Catarina reivindica há mais de 20 anos um trecho do mar para ter royalties de petróleo. Até hoje a gente não viu um tostão disso. Me parece que saiu a decisão, acho que ficou com Santa Catarina. Ficou com Santa Catarina? Não me engano, Depois você me diz aí quanto que entra por ano para a gente aí poder não, acelerar. Santa Catarina não produz, por exemplo, pré-sal, embora chegue até parte de Santa Catarina, né? Não tem ainda a exploração do pré-sal aqui na zona costeira, né? O pré-sal se produz a cerca de 300 quilômetros da costa, né? Mas isso basicamente é ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje se produz mais na costa de São Paulo, né? A questão do pré-sal. Então, estava dizendo essa questão do nosso modelo de federalista, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados têm muito mais autonomia para fazer gestão. Descentralizado. Exatamente. Então, esse é um ponto que, no meu modo de enxergar isso, não é bom para os estados, né? Tá? Não é bom para os estados mais produtivos e mais competitivos. Exatamente. Porque você tem aquele modelo de repasse, né? Os mais ricos financiam os estados menos ricos. Né? Eu vou te dar aquele dado, sem te interromper, já te interrompendo, como dizia. Tem problema, a gente está conversando, né? Beleza. Que é assim, Santa Catarina, inclusive, um dos pilares do ranking de competitividade é sustentabilidade social. E eu percebi um paradoxo muito interessante ali. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade social, a gente foi ensinado, por assim dizer, a gente aprendeu, foi induzido a concluir, deduzir, a inferir que o grande responsável é sempre o Estado protecionista, o Estado protetor, o Estado provedor. No entanto, no caso de Santa Catarina acontece uma coisa curiosa, porque Santa Catarina tem o melhor índice de sustentabilidade social do Brasil, tem o menor índice Gini de desigualdade do Brasil, fica entre os 6 primeiros maiores arrecadadores para a União e, em termos per capita, Santa Catarina é um dos últimos a receber de volta. Então, isso tem a ver com o Pacto Federativo, que é mal distribuído e que acaba penalizando estados mais produtivos, não é, Jorge? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O modelo de transferência, né, de renda, né, do nosso modelo, ele não incentiva, né, a questão da produtividade. Ele incentiva mais o pires na mão do que o braço, a manga arregaçada. Isso. A questão é que a produtividade, inclusive, só fazendo aí entre aspas, né, essa questão, por exemplo, que está se discutindo agora a PEC, né? 6x1, né? 6x1. Da rotina da jornada de trabalho. Com certeza, os formuladores dessa PEC não entraram em estudos técnicos mais aprofundados, né? O que pega a questão da produtividade na economia, né? Do trabalho na economia.